Olá, bom dia, boa sexta-feira. A partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo os números do coronavírus aqui no município. Segundo a última atualização da Prefeitura, feita na tarde de ontem, até o momento temos 3.180 casos confirmados de Covid-19. Ainda aguardam o resultado do exame 2.442 casos suspeitos. Quanto ao número de óbitos, já são 143 vítimas. Em relação aos recuperados, são 2.802 pessoas. O índice da doença ainda é maior entre pessoas de 30 a 45 anos. Os homens são aí os mais atingidos, sendo até o momento 1.648. Sobre o tratamento, 18 pessoas estão hospitalizadas e outras 217 estão em tratamento domiciliar. Até hoje, dia 25, às 11h30 da manhã, hora que começou o jornal, Jacareí já registra então 15.204 notificações. Lembrando que todas as atualizações relacionadas à pandemia aqui em Jacareí você acompanha de segunda a sexta-feira por volta das 3h30 da tarde nos canais de comunicação da Prefeitura. Durante o mês de setembro, são realizadas por todo o Brasil ações para combater o suicídio. Aqui em Jacareí, jovens se reuniram para espalhar mensagens de esperança pela cidade. A sociedade está doente. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Considerada uma das doenças mais incapacitantes, causa 800 mil mortes por suicídio a cada ano. A estimativa é que só no Brasil, 12 milhões de pessoas tenham depressão. Isso significa que no país, aproximadamente 1 a cada 17 pessoas enfrentam uma doença que ainda não é vista como tal. Há muito que caminhar, né, para o reconhecimento e para o tratamento dessa doença, para que a pessoa que sofre, né, que é diagnosticada ou que esteja sofrendo e não busque ajuda, porque falta orientação, falta o reconhecimento de quem convive com ela, né, enquanto doença. Dentro desse cenário, o suicídio entra, além de tudo, como problema de saúde pública. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. É a segunda causa de mortes entre jovens com idade de 15 e 29 anos. 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. E os homens representam 76% dos suicidas do Brasil. Os principais fatores que produzem o pensamento suicida são as doenças, né, como a depressão, a bipolaridade, numa pequena porcentagem a esquizofrenia, também o uso de substâncias químicas, mas independente do fator, algo que a gente precisa ressaltar é que o que faz, né, concretizar o suicídio é o desespero, o sentimento de desespero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos suicídios podem ser evitados. Com o objetivo de alcançar essa redução, um grupo de jovens cristãos realizaram um projeto para divulgar o Setembro Amarelo, mês da campanha de prevenção ao suicídio. A participação dos jovens é assim, coletiva, né? Todo mundo quer estar engajado nessa missão de espalhar amor, de comunicar palavras de esperança, até porque é uma realidade vivida por eles, né? Eles mesmos sentem na pele a importância disso. Tem muitos amigos que passam por essas questões, né? A gente vê pesquisas que a maioria das pessoas que enfrentam isso são jovens, né? A ação consistiu em espalhar por diversos pontos de Jacareí balões amarelos e mensagens de esperança. O foco foi a Ponte Nossa Senhora da Conceição, local onde já foram registrados suicídios na cidade. Para um dos idealizadores da campanha, principalmente durante a pandemia, o número de pessoas com depressão cresceu. Pelo desemprego, por tantas outras coisas que a pandemia causou. Então, é uma necessidade muito grande de se falar desse assunto, não apenas no setembro, né, no Setembro Amarelo, mas também de buscar fazer com que as pessoas possam buscar auxílio, buscar ajuda, né? Manter essa porta aberta, não só o auxílio espiritual, mas manter essa porta aberta, ensinando as pessoas também a buscarem ajuda profissional. Apesar de ainda ser um tabu, é preciso falar de suicídio em todos os meses do ano. Observar, ouvir e se doar para ajudar o próximo
podem contribuir na proteção da vida. Eu acredito que a empatia, né? Você observar, tentar se colocar no lugar do outro, e também ver sinais, né? Daquilo que a pessoa está enfrentando, como medo excessivo, se excluindo da sociedade, das pessoas. Em muitos casos também a pessoa apresenta sinal de desesperança, já não acredita mais no futuro, na vida. Então a gente tem que estar perto realmente, né? E oferecendo um ombro amigo, como a Bíblia diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Fique atento em suas relações, né? De família, de trabalho, de amizade, a mudança de comportamento de uma pessoa que se entristece e está constantemente, né, calado para baixo. Pouca gente sabe que 90% dos casos de suicídios podem ser evitados. E isso acontece dessa maneira, com o acolhimento, né, após a escuta, o acolhimento e a orientação de ajuda profissional. Quem está com o IPVA, o Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva de 2019 ou anos anteriores atrasado, poderá parcelar os débitos em até 10 vezes. Qualquer cidadão pode realizar esse parcelamento. Para consultar os débitos, é preciso acessar o site da Procuradoria-Geral do Estado, o www.pge.sp.gov.br, e depois realizar o pagamento no portal de dívida ativa aí de cada município. O mês de setembro também foi escolhido para dar visibilidade a quem não ouve. Segundo o IBGE, 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de surdez. Para boa parte desse grupo, uma das maiores dificuldades está na aquisição de aparelhos auditivos. Escutar, um dos 5 sentidos que às vezes vai se perdendo aos poucos e quando menos se espera, a vida pode ficar assim. Esse mundo silencioso é conhecido por mais de 10 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE, o que corresponde a cerca de 5% da população. 2.700.000 pessoas possuem surdez profunda, não escutam nada. A maioria, 91%, ficou surda ao longo da vida e 9% nasceram com algum nível de perda auditiva. Por isso, o acompanhamento e tratamento médico são importantes e hoje a lei brasileira garante tratamento gratuito. Hoje em dia, tem-se a possibilidade de uma tecnologia de implante coclear para aqueles casos mais graves de perda de audição. Então, a gente percebe que tem uma vasta gama de tratamentos possíveis para tratar. Todos esses tratamentos, eles são disponíveis para toda a população, no nosso Sistema Único de Saúde. Mas o grande desafio é conseguir o aparelho auditivo. De acordo com o IBGE, 87% dos surdos não usam aparelhos auditivos. Então, quando a gente traz os sons de volta para o ouvido, a gente acende o cérebro que estava ali adormecido sem escutar. A audição está diretamente ligada, relacionada às áreas de atenção, memória e cognição. Então, o fonoaudiólogo ajuda com que o cérebro aprenda esse novo padrão de escuta. Para voltar a escutar totalmente, a prótese auditiva foi a solução para a pequena Ana Beatriz. A menina nasceu com dificuldades leves para identificar alguns sons e, para a situação não se agravar, há cerca de 1 ano usa aparelho. Mas a mãe conta que o alto custo foi um grande problema para a família. Esse aparelho é um aparelho caro. E os planos de saúde, por considerarem o aparelho uma órtese, eles não cobrem e nem dão qualquer tipo de ajuda. E, inclusive, não existe nem abatimento para imposto de renda em relação à aquisição desse aparelho auditivo, que é um instrumento de suma importância para o desenvolvimento de uma criança. A consultora financeira Josiana sabe bem disso. Desde criança, ela tem uma perda auditiva severa que a impede de ouvir sons agudos. Ela conta que só conseguiu um bom desempenho na escola e depois no trabalho, quando passou a usar aparelho auditivo. Existem algumas tecnologias que proporcionam conexão via Bluetooth também. E aí eu, por exemplo, consigo atender o telefone pelo aparelho, sem precisar estar com o telefone na orelha. Consigo fazer conexão para assistir televisão, então o áudio da televisão vem direto no meu ouvido. Isso facilita muito no âmbito de compreensão, até mesmo em cinemas. Existe uma possibilidade em alguns aparelhos, em algumas tecnologias, que você consegue conexão direta do áudio da tela do cinema.
A Constituição Federal determina que o Estado é obrigado a oferecer assistência médica e condições de acessibilidade e mobilidade a todo cidadão, direito que é reforçado em leis federais específicas para pessoas com deficiência. Essa advogada explica que se houver dificuldades em conseguir tratamento e aparelho auditivo, a Justiça deve ser acionada. Não existindo a viabilidade do Estado oferecer, por ausência de aparelho, por ausência de condições financeiras na aquisição desse aparelho, só tem um jeito. O jeito é a parte entrar na Justiça, pedir o cumprimento da Constituição Federal. O cumprimento da Constituição Federal seria exatamente respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e respeitar também os direitos fundamentais. E respeitar também o Estatuto da Deficiência, que foi inserido na legislação brasileira em 2015, que viabilizou a aplicabilidade e a sua eficácia a partir de 2016. O FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, está permitindo a suspensão de pagamento até o fim da pandemia. As prestações que forem pausadas serão incorporadas ao saldo devedor do financiamento nos termos e condições do contrato, incidindo juros contratuais sobre as parcelas suspensas. Os pagamentos dessas parcelas de amortização e das demais obrigações financeiras com o FIES devem ser retomados a partir do mês seguinte ao término da suspensão. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a suspensão vale para os pagamentos de contratos em fase de utilização, carência ou amortização. O ensino remoto trouxe muitos desafios para os educadores e estudantes, mas também trouxe novas maneiras de ver a educação e ferramentas que vão permanecer mesmo depois da pandemia. No segundo e último capítulo da série Novas Realidades na Educação, vamos falar sobre competências que nossos educadores precisaram desenvolver e o lado positivo de tudo isso. Eu acho que a criatividade é o carro-chefe, né? Não que os nossos professores não sejam criativos em sala de aula, mas em sala de aula ele tem um recurso humano ali que vai agregando. Então, uma criança agrega a personalidade dela, o que ela traz da casa dela. E quando ele vai para uma aula remota, ele precisa criar todo aquele ambiente, além da habilidade tecnológica. Então, você está dentro de uma sala de aula, já existe uma metodologia estabelecida de como é a dinâmica daquele grupo. Quando você vai para um ambiente digital, virtual, é diferente, né? Então, ele tem que se comunicar no chat, ele precisa usar o chat de uma maneira apropriada, não é para ele ficar batendo papo, né? Então, tudo isso é desafiador. São habilidades que o professor tem adquirido ao longo desses meses. O que se demonstrou é uma necessidade mesmo de uma competência humana que é a empatia. Eu acho que isso é o que está mais evidente, né? Ficou em segundo plano, talvez, é claro, é necessário que a gente lide com as tecnologias, porque elas estão aí e devem ser utilizadas. Mas eu acho que nunca se evidenciou tanto a necessidade de humanização dos processos educativos. Eu acho que essa é a grande competência que se impõe para a gente a partir desse momento. Existem pessoas muito diferentes, algumas até que precisam muito mais de você do que os outros. Então a empatia foi algo que nós trabalhamos muito na escola. Se pôr no lugar do outro, isso foi algo muito desenvolvido na nossa escola. Para as aulas online, eu tive que me reinventar, porque eu sabia o que eu queria transmitir, mas não sabia como fazer isso remotamente. Mas com o passar aí, né, dos dias e com a prática diária, com muita persistência,
eu fui me apropriando desses recursos tecnológicos e hoje já consigo fazer vídeos e dar as aulas de uma maneira mais tranquila. Bom, aconteceu muita coisa em pouco tempo, não é mesmo? Mas tivemos pontos positivos em tudo isso? Tudo isso foi gerando oportunidades. Então, oportunidades de reciclagem, oportunidades de reinvenção, oportunidades de reavaliar processos. Porque, às vezes, falando de educação, se fica num processo tantos anos fazendo a mesma coisa, sem nova atrás, mas o caminho, o trilho é sempre o mesmo. E, de repente, esse boom fez um monte de coisa acontecer. O que aconteceu foi uma revalorização da escola, no sentido do que ela significa para a sociedade, e uma revalorização do professor, né, do papel social que ele exerce. Então, valorizar a minha equipe, a escola onde eu trabalho, desde direção até os funcionários da limpeza, coordenação, secretaria, meus professores, meus colegas professores tão competentes, tão admiráveis. Valorizar, o ponto positivo foi aprender a valorizar mais essa amizade, esse trabalho em equipe, principalmente o trabalho em equipe. Foi a visibilidade que as famílias puderam ter do trabalho, né, e da importância do professor na vida de cada criança. Para finalizar, fica agora um recado de professor para professor. Eles que também viraram alunos nesse período e tiveram que se desdobrar para que a educação continuasse viva e interativa, ainda que à distância. Aproveite a oportunidade. Né? Não observe somente o lado negativo do desafio. Observe o lado positivo, que é o quê? É nos fazer crescer. Né? O que isso vai agregar, a diferença que isso vai fazer na minha carreira. Então, olhar de uma forma mais positiva. Parabéns. Parabéns porque a disposição nossa, como professores, em tentar suprir todas as necessidades que os alunos têm apresentado e o trabalho que vocês têm feito, que nós temos feito, tem sido tão valoroso e tem mostrado tanto a necessidade que a nossa classe cumpre, o papel necessário que a nossa classe cumpre, ficou realmente muito evidenciado. Então, o primeiro recado é esse, parabéns. E um segundo é muito obrigado. E o recado das professoras para as famílias, hein? Olhe bem quantas habilidades nós aprendemos e aperfeiçoamos com toda essa situação, né? Então nada foi em vão, nada é perdido. A cada momento e a cada dia nós estamos aprendendo. Então 2020 está aí, está acontecendo e nós não temos tempo a perder e muita coisa para aprender. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Bom final de semana para você, se cuide e até segunda-feira. Tchau!